Principalmente nas mulheres após a menopausa, existe uma prevalência maior da osteoporose nessas situações. Principalmente porque o hormônio feminino, o estrógeno, ele participa na função de fortalecimento e ganho de massa óssea. Então, com a menopausa, ocorre queda nesses níveis hormonais e aí há uma maior prevalência da osteoporose na mulher após a menopausa. Mas há casos também de homem que desenvolvem. Sim, também há casos em homens, principalmente em idades mais avançadas, e também homens com alguns fatores de risco. Nesse caso, a gente chama de osteoporose secundária, quando tem algum fator que está ocasionando a osteoporose. E aí a gente pode citar entre alguns fatores, o principal é o uso prolongado de corticoides, que é uma medicação, o abuso do álcool, o tabagismo também, o cigarro em excesso é um fator de risco para a osteoporose, outras medicações e outras doenças também, como doenças hepáticas, doenças endócrinas e etc. Quer dizer que o uso de corticoide pode levar à osteoporose? Eu não sabia, isso é interessante isso. Sim, é bastante interessante, principalmente... Mas assim, o uso prolongado, né? O uso prolongado e geralmente em altas doses de corticoide. Então fica até o alerta para aquelas pessoas que se automedicam ou então que fazem uso irracional desse tipo de medicação, para sempre ter uma orientação correta quanto ao uso adequado. Há casos de pessoas jovens com osteoporose, doutor Felipe? Sim, há casos, como a gente falou, principalmente secundária ao uso de corticoide, porque tem algumas condições em que o uso é fundamental por conta de uma doença primária, como, por exemplo, algumas doenças reumáticas, como o lúpus, que foi o tema de nossa conversa anterior. Em casos graves, a gente precisa do uso de corticoide em doses altas e por tempo prolongado. E aí, nesses casos, já se recomenda a profilaxia, a prevenção da osteoporose diante do risco. Também outras condições, como pacientes com uso crônico de anticonvulsivantes. Então, a gente tem pacientes jovens com epilepsia que necessitam do uso desse tipo de medicação e outras condições. Então, embora seja mais prevalente, mais frequente na população idosa, não é exclusiva. Muito bem. Entre os grupos étnicos, brancos, negros, pardos, há uma predisposição de maior caso de osteoporose entre as partes étnicas? Sim, tem bastante estudo já com relação a isso e já está bem definido que duas etnias têm um fator de risco principal, a etnia branca e a etnia dos asiáticos. Interessante. Quais são os sintomas clássicos de início de osteoporose, doutor Felipe? Mais uma excelente pergunta. A osteoporose, Conrado, é uma doença que a gente chama silenciosa. Então, é uma doença que ela vai acometendo sem o paciente perceber sintomas, até que chega o dia em que o paciente pode ter uma fratura decorrente da osteoporose. Então, o principal objetivo do tratamento da osteoporose é a prevenção de fraturas. Inclusive, muitas pessoas acabam confundindo um pouco. Por terem outras doenças que causam dor, acreditam que a dor que ela sente é por conta da osteoporose. E, na verdade, é devido a outras condições, como, por exemplo, a artrose, ou dores musculares, ou tendinopatias. Então, a osteoporose é uma doença silenciosa. E o principal sintoma é quando ocorre uma fratura, que pode ser uma fratura na coluna, pode ser uma fratura no quadril. Essa semana, eu estava vendo o noticiário, a gente viu que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sofreu uma fratura de fêmur aos 90 anos de idade. Então, provavelmente, essa fratura foi decorrente de uma osteoporose. Muito interessante. Quer dizer que a osteoporose, você só vai saber quando quebrar alguma coisa. Ou ela vem sempre com a dor? Não, a osteoporose não vem associado com dor. Por isso, recomenda-se a investigação da osteoporose em mulheres a partir de 65 anos de idade e homens a partir dos 70 anos de idade, com o exame de densitometria óssea, que é o exame realizado para a investigação e diagnóstico da osteoporose.
Em pacientes que tenham fatores de risco, que a gente comentou no início da nossa conversa, pacientes tabagistas, pacientes que fazem abuso de álcool, uso excessivo de café, corticoide, anticonvulsivantes, aí nesse caso já recomenda-se a realização do exame mais precoce. Quer dizer que o uso de café também pode levar a casos de osteoporose? O uso excessivo do café, então, para a gente não causar pânico nas pessoas, porque o café é um alimento diário. Eu tomei café antes de vir aqui conversar com você. Eu também fiquei com isso. Café, então, assim, para não causar pânico nas pessoas, o uso excessivo do café, e geralmente essas pessoas também têm outras comorbidades. Então, não vamos jogar o café como um vilão, mas ele é um dos fatores que pode contribuir para o desencadeamento da osteoporose. No caso das mulheres, hora por outra eu escuto, estou menopausa, o organismo está todo desregulado. Fazer a reposição hormonal ajuda a desenvolver casos mais extremos de osteoporose, no caso de mulher? Das mulheres? Pelo contrário, a terapia de reposição hormonal é uma das formas de tratamento e prevenção da osteoporose. Claro que quando indicado. Então, eu, como reumatologista, não faço reposição hormonal. Geralmente, quando chega uma mulher nessa faixa etária que você falou, que tem uma possível indicação de reposição hormonal, a gente encaminha para ginecologista, para endocrinologista, para avaliar se há indicação de reposição, porque não é toda mulher que pode fazer uso de reposição hormonal. Quando possível, a gente faz acompanhamento conjunto. Se o ginecologista, se o endocrinologista avaliar que não tem indicação para reposição hormonal, aí a gente tem outras possibilidades de terapia para o tratamento da osteoporose. Que seriam? As drogas, as medicações mais utilizadas para o tratamento da osteoporose é o que a gente chama dos bisfosfonatos, que é o alendronato, o risedronato. São medicações que necessitam de uso contínuo. E casos mais graves da osteoporose, a gente tem as medicações injetáveis. São pacientes que têm osteoporose com bastante alteração na densitometria óssea e muitos deles já com uma ou mais fraturas. E é importante ressaltar para você, já que a gente tocou no assunto do tratamento da osteoporose, as medicações para tratamento da osteoporose são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Legal. Desde as medicações orais até as medicações injetáveis, que têm um custo mais elevado. Então, para ter acesso a esse tipo de medicação, o paciente deve ser avaliado pelo médico, ter o diagnóstico de osteoporose, e aí o médico vai preencher a burocracia necessária para a liberação da medicação, e o paciente dá entrada e fica recebendo a medicação e o seu tratamento adequado. Minha mãe teve osteoporose. Já tem uma predisposição também a desenvolver osteoporose ou não tem nada a ver? Tem um risco maior. Então, estudos têm afirmado a importância de fatores genéticos, mas, como a gente vem comentando, apenas o fator genético não vai desenvolver o risco completo da osteoporose. Então, é uma associação de fatores. Por exemplo, se sua mãe teve osteoporose, você faz uso excessivo de cigarro, você é etilista, você faz uso de medicação crônica, de corticoide crônico por longo período. Então, a possibilidade de você desenvolver osteoporose vai ser bem superior ao de outro indivíduo que não tenha nenhum desses fatores. O exame para saber se você está com osteoporose é a densitometria óssea. Correto, é o exame de densitometria óssea. Todo mundo deveria fazer esse exame como forma preventiva, doutor Felipe? A indicação do exame, como a gente comentou, mulheres a partir de 65 anos de idade, homens a partir de 70 anos de idade, desde que não tenham comorbidades. Pacientes que tenham alguma das comorbidades que a gente vem comentando agora, que eu vou repetir, vou reforçar, principalmente uso prolongado de corticoide, abuso de tabagismo, uso excessivo de cigarro, etilismo, uso crônico de anticonvulsivantes, a gente recomenda a densitometria de forma mais precoce do que nas mulheres pós-menopausa e do que nos homens após os 70 anos de idade. Um dos problemas do brasileiro, inclusive na sua última participação, a gente falava que o brasileiro tem a mania de se automedicar. Então, o pessoal, para evitar problema nos ossos, eu vou começar a tomar vitamina D, vou começar a tomar vitamina E, esses suplementos, esses sais aí, ajuda a prevenir tomar essas vitaminas de forma antecipada, ajuda a prevenir o desenvolvimento de osteoporose? Conrado, de forma geral, o tratamento com vitamina D e com cálcio é um tratamento suplementar na osteoporose.
Então, se você faz apenas o uso de vitamina D e cálcio e você tem o diagnóstico de osteoporose, você não vai estar tratando corretamente a osteoporose. Além dessa medicação suplementar, você tem que estar usando as medicações que a gente comentou que podem ser disponibilizadas pelo SUS. De outro tópico que você comentou, a automedicação e o abuso de vitaminas, a gente tem visto muitos casos de intoxicação por vitamina D. Então, a vitamina D é uma vitamina que a gente produz naturalmente e ela é ativada pela exposição ao sol, e algumas pessoas têm deficiência de vitamina D. Nesses casos onde a gente diagnostica uma insuficiência ou uma deficiência da vitamina D, está indicada a reposição. A intoxicação de vitamina D, eu fiquei curioso. Tipo assim, tem gente que toma uma dose diária de vitamina D, principalmente agora com esse negócio de Covid, de infecção, e o pessoal toma vitamina D para aumentar a imunidade. E tem gente que está tomando todo santo dia. Esse uso todo santo dia é recomendado, pode causar uma intoxicação, e quais são os sintomas de uma intoxicação por vitamina D? Ótimo. A gente tem alguns parâmetros para avaliar a suficiência e a insuficiência de vitamina D. De forma geral, em pacientes saudáveis, os níveis adequados são entre 20 e 30. Pacientes com comorbidades ou pacientes já com diagnóstico de osteoporose, a gente recomenda níveis a partir de 30. Porém, tem pessoas que fazem o abuso dessa medicação. E aí, quando chegam a níveis acima de 100, há um risco maior da chamada intoxicação por vitamina D. Tentando explicar de forma simples, a vitamina D, ela age tentando aumentar a absorção do nosso cálcio no intestino. Então, a gente ingere o cálcio por diversas formas, principalmente através do leite e dos derivados, queijo, requeijão, coalhada, etc. E a vitamina D vai facilitar a absorção intestinal. O que acontece? Níveis excessivos de vitamina D no organismo vai ocorrer uma hiperabsorção do cálcio. E esse cálcio em excesso circulando na gente, ele vai tentar ser eliminado. E quem faz a eliminação do cálcio são os rins. Então tem um risco maior de sobrecarga renal, de formação de cálculos renais, que são as pedras nos rins, e isso de forma mais simples, mas tem diversos sintomas associados à intoxicação por vitamina D. Muita gente toma, independente da prescrição médica, cálcio, principalmente quando você chega numa certa faixa etária, não, estou com 50, 40, vou começar a tomar cálcio para... Tem alguma associação entre idade e o uso de cálcio? Porque eu já ouvi dizer, por exemplo, que depois de uma certa idade você vai tomar cálcio, não vai servir muito para melhorar a saúde dos seus ossos. Tem alguma correlação em relação à idade e o uso de cálcio? O uso de cálcio é fundamental para a saúde e o bem-estar dos ossos. Então, geralmente, quando um paciente chega na consulta, a gente avalia como que está a ingesta de cálcio pela dieta desse paciente. Eu vou perguntar quantas porções de leite ele ingere por dia, quantas fatias de queijo, se ele toma iogurte. Por que isso? Porque um indivíduo, ele deve... O leite deve... em pó está enquadrado nisso também? Só o leite de gado ou leite em pó também? Não. Qualquer forma de leite. Ele tem um cálcio? Tem o cálcio. É importante que cada formulação tenha uma dosagem diferente. Inclusive, os leites vegetais também têm uma quantidade de cálcio. Legal. Então, como eu estava falando, a gente vai avaliar a ingesta de cálcio desse indivíduo. Por quê? Porque os níveis adequados em uma dieta de um paciente adulto deve ser em torno de 1.200 miligramas de cálcio. Caso esse paciente não tenha essa ingesta adequada através da dieta, a gente recomenda a suplementação do cálcio. E aí a gente vai prescrever cálcio em formulações, o carbonato de cálcio, o citrato de cálcio, para que o paciente atinja essa quantidade diária necessária do cálcio. Então, paciente com fator de risco para osteoporose ou já com diagnóstico de osteoporose, a gente tem que fazer essa avaliação, se ele está ingerindo a quantidade adequada de cálcio ou não. Caso não esteja, a gente faz a prescrição do cálcio. A alimentação ajuda a prevenir a osteoporose? A alimentação ajuda, sim, na prevenção da osteoporose, principalmente nesses alimentos que a gente comentou, que são os alimentos de leite e derivados. Então, o leite, pode ser o leite animal, pode ser o leite integral, o leite semidesnatado, o leite desnatado, os leites vegetais.
Amêndoas e óleos também tem, só que uma quantidade inferior. Vegetais de cor verde escura também tem uma quantidade de cálcio, só que numa quantidade inferior. Então, a principal fonte de cálcio para o ser humano são os alimentos ricos, derivados de leite e os entornos. Muito bem. Doutor Felipe, quem está com osteoporose pode fazer exercício físico normalmente? Tem que ter um acompanhamento diferenciado? Esse é outro tema importante que a gente também comentou na nossa conversa prévia. Então, exercício físico é um pilar associado ao tratamento de praticamente todas as doenças reumáticas. O importante é que o exercício físico ele seja supervisionado e com uma prescrição adequada. Porque, como o paciente tem uma fragilidade dos ossos, o paciente com osteoporose, ele tem uma massa óssea reduzida, tem um risco maior dele desenvolver fraturas. Então, esse paciente, para realizar um segmento, um tratamento com educador físico, ele precisa de exercícios aeróbicos, precisa de exercícios de fortalecimento de membro superior, de membro inferior, e deve evitar exercícios de hiperflexão ou de torção da coluna, pelo risco de fraturas vertebrais. A natação seria um bom caminho para quem sofre de osteoporose? A natação é um excelente exercício, mas quando o paciente vem na minha consulta que pergunta qual exercício ele pode fazer, geralmente eu respondo um exercício que ele sinta-se bem realizando. Porque é diferente de você fazer um exercício por obrigação e você fazer um exercício em que vai te causar bem-estar, além do benefício para a saúde. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Algo mais que eu não perguntei sobre osteoporose que o senhor queira colocar aqui para os nossos telenautas? Antes de tudo, agradecer novamente o convite. Fico honrado em participar do seu programa. E eu acho que a gente abordou bem a questão da osteoporose. Então, só para deixar um recado final, pacientes idosos, pacientes nessas faixas etárias que a gente comentou, fazer o exame para a investigação da osteoporose e fazer o tratamento adequado, porque é muito comum a gente ver, ou ter na família, ou conhecer amigos, pessoas que sofrem uma queda, escorrega dentro de casa e quebram um osso. Provavelmente isso é por conta da osteoporose. Você fazendo uma prevenção, fazendo um diagnóstico e tratamento adequado, você evita isso. E como a faixa etária mais prevalente é dos idosos, um idoso com fratura tem um risco maior de morte, tem um risco maior de complicações, de internações prolongadas. Então, a osteoporose é uma doença muito complexa e que precisa ser tratada para evitar prejuízos na vida dos indivíduos. É até recomendado para o pessoal de mais idade, que tem certa dificuldade em andar, para evitar cair e quebrar, usar sandálias específicas, de borracha específica, para evitar escorregar, não é isso, doutor? Exatamente. O tratamento da osteoporose não é só a gente prescrever a medicação. Tem as orientações que a gente passa aos pacientes também. A ingesta do cálcio, a prática de exercício físico e indivíduos idosos, a prevenção de quedas. Então, muito cuidado com o ambiente doméstico dos idosos. Evitar tapetes escorregadios, cuidado com animais domésticos em que o indivíduo às vezes tropeça e cai. A iluminação da casa, os móveis com altura adequada, o suporte no banheiro para evitar quedas durante o banho, fios soltos pelos ambientes. Então, tudo isso deve ser orientado no tratamento da osteoporose em idosos. Nós conversamos com o doutor Felipe Claudino, ele é médico reumatologista. As pessoas que estão nos acompanhando agora, doutor Felipe, que queiram saber mais informações, como encontrá-lo aqui em Cajazeiras e na região, aonde você está atendendo? Estou atendendo aqui na cidade de Cajazeiras, atendo em Souza, em Uiraúna, aqui no estado da Paraíba, também atendo no Ceará, em algumas cidades. Para informações, contatos sobre atendimento, vou pedir para você depois subir a arroba do Instagram, Felipe Claudino _reumato. Lá a gente tem informações sobre saúde, reumatologia, e quem estiver necessitando pode pegar o contato para agendamento de consulta.